Ele é vice-presidente executivo da Máquina, assessoria em Relações Públicas e Comunicação. Com quase 20 anos de experiência no mercado de comunicação, começou sua carreira na própria Máquina, como estagiário. Formado no curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2007, acompanhou a evolução da agência, que passou de familiar para a companhia multinacional de capital aberto. Liderando um time de mais de 200 pessoas, auxilia na criação e execução das estratégias de comunicação de clientes de diversos segmentos, com foco na construção e melhoria da reputação de marcas de consumo e corporativas. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe o jornalista Leonardo Berci. Léo! Tudo bem, Vanderlei? Quase 18 anos depois. São quase 18 anos depois. Não tinha voltado mais aqui no Mackenzie. Não tinha voltado no Mackenzie. Não. Uma falha, né? Uma falha, Não, porque devo muito falha a sua essa e falha nossa também, né? Porque a gente sempre tem alguns eventos, né? E é legal chamar os ex-alunos para contar suas histórias, mas que bom, seja bem-vindo. Que bom, mas falha minha, porque devo muito a essa instituição, ao Mackenzie. Foram bons anos aqui, onde aprendi bastante, fiz muitas conexões, foi muito bacana. Vamos falar sobre isso. E como é que você chegou ao Mackenzie? Olha, vamos lá, vou contar a real, a história real. Eu venho de uma família bem grande, de uma cidade muito pequena no interior de São Paulo. São 6 mil pessoas naquela cidade. É a população do Copan. O nome da cidade? Taiúva. Que fica adoro. em que região? Fica na região noroeste, perto de Ribeirão Preto, perto de Barretos. Minha família é uma família muito simples. Eu acho que eu fui a geração onde eu tenho mais primos que se formaram. Eu lembro que eu tinha um tio que era formado. Então não tinha muito referência sobre faculdade, profissão. Não era o que se discutia entre Não vocês. se discutia no âmbito da minha família, sabe? Os meus pais sempre muito presentes, sempre muito carinhosos, incentivando a gente, mas sem referência, nesse sentido especificamente. A gente mudou para São Paulo e fui ser ator. Fui fazer curso de teatro, querendo expressar a minha particularidade, a minha vida, a minha personalidade, encontrar o meu caminho. E foi entendendo que eu não ia ter sucesso no teatro, porque eu era péssimo, que eu comecei a fazer cursinho e entender um pouco para onde eu queria ir. Comunicação era claro para mim, que eu queria trilhar essa carreira. E foi assim que eu conheci o Mackenzie, já no âmbito no universo do cursinho, conhecendo as faculdades, e passei de primeira. Mas o jornalismo estava no horizonte? O jornalismo estava no horizonte lá na minha adolescência inicial. 18 anos, 17 anos, eu pensava nisso, mas decidi fazer teatro. E ali no meio eu mudei a rota. Você sabe que a gente tem um jornal, eu mostrei para o João Batista, uma capa de um jornal, desses jornais nossos de diretriz, logo que vocês começaram a fazer, que tem uma capa que as pessoas do interior. Festa do interior. Festa do interior. Festa do interior. Exato. Eu acho que não sei se você está nessa capa. Tô lá, Taiúva, tem uma flechinha assim. Eu adorei, eu lembro de um episódio na faculdade, porque eu emplaquei da minha turma a primeira capa do Diretriz. Isso foi muito marcante, porque, minha sugestão de pauta foi aceita. Era na época da Marta, se eu não me engano, era sobre transporte em São Paulo. Foi super bacana. Ô, Léo, o que foi importante para você na faculdade, tanto dentro das salas de aula como fora? Além das festas. Além das festas. Mas você sabe que eu participava das festas, mas pouco até, porque isso foi bom aqui no Mackenzie para mim, porque era tarde o curso e eu trabalhava de manhã. Então eu mudei para São Paulo para trabalhar e tal, ainda sem visibilidade de faculdade. Eu trabalhava no CEAGESP de manhã, num negócio de família, e vinha correndo fazer a faculdade à tarde. Então, o horário me permitia fazer a faculdade à tarde e eu conseguia trabalhar também. E eu participava, mas não era tão assíduo nas agendas das festas, porque me atrapalhava um pouco. Mas o que me marcou muito aí na época da faculdade são as relações que a gente faz, né? Eu acho que isso é intangível, é algo que você não consegue mensurar o quão rico isso é para a sua carreira. A relação que a gente tem com os nossos professores, com os nossos colegas, é gente que vai crescer com você, que vai te apoiar na sua trajetória, na sua vida, nas oportunidades que surgem na sua carreira. A Máquina mesmo, você contou, né? Eu estou lá desde 2005, foi quando eu entrei na Máquina em 2005. Quem me indicou foi um amigo que tinha acabado de conseguir um estágio lá, o João Batista.
tinha conseguido estar. Muita gente passou pela máquina. Muita gente da minha turma, muita gente. A máquina naquela época tinha um programa de estágio e tinha uma área específica da máquina que se chamava clipping, que precisava ser gente muito jovem, gente com muita garra, muita vontade de crescer e fazer e acontecer para participar dessa, para trabalhar nessa. Você pode explicar o que era este clipping, por favor? Posso. O clipping era um departamento da agência em que as pessoas entravam 5 horas da manhã, então 5 horas da manhã você tinha que estar lá, tinha gente que chegava um pouco antes até, para ler os jornais, recortar os jornais, encontrar matérias que eram de interesse dos nossos clientes da agência. Você recortava, colava o jornal, escaneava o jornal e mandava por e-mail para os nossos clientes. Então o objetivo era, às 8h30 da manhã, 9 horas da manhã, o cliente tinha que ter recebido um e-mail com todas as matérias que falavam sobre a empresa dele, que falavam sobre os concorrentes, que falavam sobre o mercado dele. Então esse era o objetivo do clipe. Então imagina, um trabalho super braçal, assim, operacional, mas muito legal, porque me deu uma visibilidade da imprensa. Eu lia jornais da Bahia, do Acre, tinha jornais do Amazonas, eu conhecia os colunistas do Amazonas, a grande imprensa em São Paulo. Então você tinha uma familiaridade que me ajudou muito na carreira depois em agência, quando eu entrei na chamada, na época a gente chamava de assessoria de imprensa, esse nome já não é nem tão usado assim hoje em dia. E me ajudou bastante esse estágio, essa época que eu fiquei no clipe. Mas voltando para a sua pergunta sobre o que o ambiente do Mackenzie me trouxe, né? Além de, claro, conhecimento, conexões, e o Mackenzie, eu lembro muito da estrutura. Da estrutura que a gente tinha para fazer as coisas. Então, o nosso estúdio de TV, o nosso estúdio de rádio, a gente tinha aula de, ainda, né, no começo de digital, né, de jornalismo digital, e tinha as especialidades, jornalismo de revista, né, então a gente tinha uma estrutura muito boa aqui, além de professores maravilhosos como o Vanderlei. Opa, que ótimo, bom ouvir isso. Me diga o seguinte, você tinha a disciplina, eu acho que não me lembro se tinha assessoria de imprensa como disciplina. Eu tive acho que um semestre assessoria de imprensa. Era algo que te interessava já? Ou era algo assim, vou passar por isso e depois vou para a imprensa tradicional, que talvez seja o grande sonho de quem entra no jornalismo? Eu acho que é o grande sonho de quem entra no jornalismo, ainda mais no ambiente faculdade, universidade, vou mudar o mundo, vou fazer acontecer. Isso não pode morrer, isso tem que continuar. Só que acho que a realidade do trabalho, do mercado de trabalho é um pouco diferente, né? Você dá as caras e começa a trabalhar. A assessoria de imprensa não era algo que me encantava, mas foi meu primeiro estágio, foi onde eu consegui uma oportunidade, foi onde eu comecei a entender como funcionavam as agências e fui gostando daquele meio. Não era a minha primeira escolha. O que eu precisava fazer naquele momento um estágio. Eu preciso sair do CEAGESP e preciso começar a trabalhar na minha área de formação, que vou me formar, ainda não era formado. Então, foi uma aposta que eu fiz ali, mesmo com a vontade de trabalhar em redação. Um dia eu vou trabalhar em redação. Aconteceu que a vida me levou para esse caminho e eu gostei muito. Hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu estou na agência, na máquina, né? Eu entrei em 2005, depois fiquei 1 ano fora e voltei em 2007. Então são também quase 18 anos aí, e eu sempre digo que é uma carreira em muitas empresas, embora eu tenha ficado em apenas uma, porque o nosso mercado se transformou tanto, mudou tanto, e a nossa agência cresceu tanto com isso e mudou tanto com isso, que eu não posso dizer que eu fiquei estagnado. Imagina, de jeito nenhum, comecei como estagiário, hoje eu sou vice-presidente executivo, as oportunidades elas foram aparecendo, eu fui topando as oportunidades e as coisas foram acontecendo. Então, na época, a máquina era só máquina da notícia, era uma assessoria, digamos assim. Uma assessoria de imprensa independente, fundada por uma jornalista empreendedora brasileira, Maristela Maffei. Maristela, um beijo para você, te adoro, saudades, maravilhosa. A empresa cresceu, foi muito relevante. E como é que uma empresa dessa se modifica a esse ponto? Como é que ela chega? Porque a assessoria de imprensa tinha os montes. Pois eu acho que não ficar acomodado e buscar se adiantar às tendências. Isso pode parecer clichê, mas quando você olha o nosso mercado, veja só, vamos lá, nos anos 90, o boom da internet. Uma assessoria de imprensa, assim como os jornalistas, precisavam se reinventar. Anos 2000, 2010, as redes sociais trouxeram uma nova dinâmica
para as relações, para as comunicações, para o jornalismo e para a comunicação corporativa. Chega ano de 2020, você tem uma pandemia que acelerou a digitalização das empresas, do jeito que as pessoas viviam, das relações, mudou as relações das pessoas. Se você não está preparado e disposto a mudar, você não vai acompanhar. Eu acho que esse é um ponto importante. Às vezes a gente não está preparado para as mudanças, porque muitas vezes são inéditas, né? Quem esperava uma pandemia? Como que a gente vai comunicar, fazer comunicação corporativa numa pandemia? Mas você está disposto, você está aberto a enfrentar isso, você tem flexibilidade, você quer, né, quer entender o que é isso? Eu acho que a gente está vivendo isso agora também com inteligência artificial. Né? Isso é muito novo. É difícil dizer o quanto isso vai mudar o nosso... Já está mudando, mas para onde a gente vai chegar com isso? Não sabemos. Ontem tinha uma matéria no Fantástico sobre computador quântico, física quântica, e como isso vai mudar o mundo. Quer dizer... É um pouco assustador, né? É assustador, mas ou você está aberto e tenta entender isso e trabalhar com isso, ou você vai ficar para trás. Essa é um pouco da minha visão, um pouco da sua pergunta, é como a gente evoluiu. Estando aberto a inovar. Por exemplo, uma das grandes dores que a gente tem hoje no mercado de comunicação corporativa é medir o resultado do cliente. O cliente quer entender o quanto aquela exposição que a gente, enquanto agência, conquistou na imprensa, o quanto isso está contribuindo para construir reputação para ele. Como você mede isso? Então, lá atrás, eu lembro que a Máquina foi a pioneira em criar um índice de desempenho na mídia, que chamava IDM. Então, era um cálculo matemático onde você pontuava aquela exposição do seu cliente. Que é algo que o jornalista foge, né? Foge. Quando fala de matemática, Exato. Excel... Tanto é que a gente montou um grupo de matemáticos para criar isso lá na agência. É um grupo de, claro, tinha jornalistas na coordenação e tal, para entender do negócio, que é a comunicação, mas os matemáticos desenvolveram a fórmula para a gente começar a medir. Né? E hoje a gente vende isso como um produto para os nossos clientes. Olha, você tem aqui uma média, um índice que vai acompanhar a sua exposição na imprensa, se ele é qualificado ou não, além de quantitativo, qualitativo, mais importante. Então é você buscar acompanhar as mudanças do próprio mercado ou se antecipar a essas mudanças. Hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, pode ser, né, assim, no mundo das redações, eu acho que é meio complicado a utilização disso e não sei como as redações estão utilizando. Mas no mundo de agência, né, no universo de agências, se você souber usar com parcimônia, com responsabilidade, é algo que te ajuda muito na sua produtividade. E o perfil profissional? Quem são os profissionais que trabalham com você? São jornalistas, são publicitários, são relações públicas? Grande maioria jornalista. A gente busca por jornalistas e relações públicas. São as duas carreiras que a gente busca mais e eu diria que 80% são jornalistas e relações públicas uns 20%. Como é que você lida com essa figura que não existia na sua época, chamada influenciador? Importantíssimo, gente. Pois a gente pode olhar ainda com um olhar um pouco mais tradicional, da qualidade, do jornalismo. O fato é que as redes sociais impuseram uma nova dinâmica de comunicação na vida das pessoas. As pessoas consomem. E aí é o seguinte... Vamos trabalhar com as nossas marcas, com os nossos clientes, nas agências, de uma maneira responsável. É isso que a gente busca na agência. O influenciador, ele tem esse nome porque ele influencia, seja por mal, seja por bem, mas existem influenciadores e influenciadores. Eu tenho os meus clientes na agência. Eu nunca vou sugerir que o meu cliente feche um contrato com um influenciador que desinfluencia, ou um influenciador polêmico, ou um influenciador que não agrega nada para a marca do meu cliente. Hoje, quando a gente vai trabalhar com influenciadores, a gente puxa a capivara do rapaz, desde do Orkut, do que ele publicava no Orkut até nos dias de hoje. Mas, e claro, existem ferramentas para isso, a gente também trabalha com ferramentas de mapeamento, mas o nosso olhar humano é muito importante na hora de escolher um influenciador que vai trabalhar com um cliente nosso. Nós não somos uma agência de gestão de talentos de influenciadores, então a gente não faz gerenciamento da carreira do influenciador. Então, o que a gente olha na hora de sugerir um influenciador para o nosso cliente é,
se ele conversa com o público que o meu cliente quer atingir, se ele tem fit, familiaridade com os valores do meu cliente, né, com as mensagens que o meu cliente quer transmitir, mas acima de tudo, se ele não gera um risco para a reputação para o meu cliente. Né, o quão perigoso seria eu fechar um contrato com um influenciador X para a reputação do meu cliente? Qual problema eu posso ter? Então a gente faz um grande mapeamento para depois escolher e realmente fechar um contrato com o influenciador. É uma maneira de comunicar, é um canal de comunicar, é valioso, ele traz resultados, ele traz engajamento, não dá para negligenciar. Ele faz parte de um conjunto de comunicação, de uma estratégia de comunicação com vários canais. Hoje, quando a gente fala em relações públicas, e a gente nem usa mais o termo assessoria de imprensa, às vezes a gente usa, mas quando fala especificamente do relacionamento com o jornalista. Quando a gente vai lá, conversa com o jornalista e fala sobre o nosso cliente e tenta convencê-lo de escrever uma matéria a respeito do nosso cliente, isso é uma relações com a mídia, relações com o jornalismo, né, com o jornalista, assessoria de imprensa. Mas um plano de comunicação para o nosso cliente, ele tem diversas outras frentes. Né? Seja influenciadores, seja os canais proprietários das redes sociais dos nossos clientes, a gente faz gestão de conteúdo, seja o LinkedIn do executivo, então a gente também faz conteúdo e gestão de LinkedIn pessoal de executivo, seja branded content, hoje os veículos de comunicação, a mídia tradicional, está também se reinventando em termos de como gerar receita, e eles entenderam que o publi editorial, que antes era um patinho feio da comunicação, eles hoje têm diversos formatos, diversas possibilidades. Você vai num veículo de comunicação, fechar um pacote de conteúdo publi de editorial, de branded content, os formatos são muito variados. Né? Eles produzem eventos, publicam revistas especializadas, suplementos especializados, focados naquele assunto, fazem livros, se for o caso, né? Publicam os conteúdos online e também publicam o conteúdo no impresso no dia seguinte. Com tudo que você disse, é uma atividade muito prática. Por que é necessária, se você considera necessária, a importância da formação acadêmica de um profissional de comunicação? Eu acho que é super necessária. É super necessária. Acho que a formação acadêmica te dá um olhar crítico. Te dá um olhar de escolher onde você vai pisar, né? Um olhar de orientação e entender no mercado de comunicação. E isso é um desafio diário, viu? Que eu trago isso para o meu dia a dia, todo dia eu me deparo com situações como essa. Todo mundo acha que sabe fazer comunicação. Né? É diferente, sei lá, um engenheiro fez a ponte, você não vai ficar dando pitaco na ponte, essa ponte eu faria de outro jeito. Não, comunicação é o seguinte, não, você escreveu o título errado, o seu lead não está bom, essa estratégia não está boa, e gente que não é da área de comunicação. É igual a fotografia, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe fazer fotografia, exatamente. A faculdade, a universidade, o ambiente acadêmico te dá muito embasamento para responder essas pessoas que acham que entendem da nossa disciplina. Então você tem um conhecimento técnico muitíssimo valioso para o seu dia a dia. E isso me deparo, eu te falei, é real. Assim, a gente apresenta uma estratégia para um cliente, não para a nossa interface de comunicação, para as outras pessoas do cliente, e todo mundo tem um não é isso. Então, isso te ajuda muito a argumentar, a sustentar a sua proposta, a sua sugestão. Que é algo que você traz da universidade. Trago da universidade, justamente. Isso te dá um conhecimento. E, como eu falei no começo, relações. Relações. É muito gostoso. Hoje eu me encontro com turmas, com os meus amigos da turma do Mackenzie, e são 10, 8 pessoas. É difícil você ter tanta gente. E eu cultivo isso porque é importante. São as pessoas que vão te acompanhar na sua vida, e não só profissional, para a vida. Você acha que você escolheu a profissão correta? Eu não tenho dúvidas, eu escolhi a profissão correta, eu gosto muito, sou bastante realizado com o que eu faço. Eu não, assim, olhando a minha trajetória de Itaiúva, uma cidadezinha, sem querer entrar na coisa piegas da pessoa, mas, e hoje, onde eu estou, muitas vezes eu paro e penso, putz, como eu vim parar aqui? Quando eu assumi esse cargo, o último de vice-presidente executivo da Máquina, começamos como estagiário, e hoje a Máquina, dentro de um grupo internacional, WPP, com nossos chefes são gringos, né? Foi uma trajetória
muito boa, muito rica. Então, assim, eu acredito que eu me vejo fazendo isso para o resto da vida. Se tivesse que dar um recado lá para o Léo, lá atrás, lá em 2004, 2003 você entrou, 2003, 4, 5, 6, que recado você daria? Aquele rapaz saindo lá do CEAGESP. Meu pai, vamos lá. É que tem coisas que eu acho que eu fiz certo, assim, sabe? De ser cuidadoso com as pessoas ao longo dos anos. Isso é algo que eu acho que se eu pudesse dar um recado para mim mesmo, seria: continue fazendo o que você fez, que deu certo, primeiro. Mas eu tive muitos momentos de insegurança, de não acreditar em mim mesmo, de não confiar nas minhas ideias, nos meus planejamentos. Então tenha confiança. Tenha confiança porque você fez com carinho, né? Se você faz algo com carinho, pode ser que alguém não goste, mas você fez com atenção, com carinho, com compromisso, com engajamento. Então tenha confiança em você. Tenha confiança. Tem um momento que você para a faculdade e vai viajar. Valeu a pena? Putz, valeu, viu? Valeu por algo muito prático, que foi o inglês. Eu não tinha essa formação na minha cidadezinha lá, quando eu vim para cá também trabalhando e tal, não tinha isso. Eu comecei a fazer o Mackenzie, eu fazia cursos de inglês à noite aqui, mas é aquela coisa, né, de ir para a escolinha, falar lá 1h30, fazer os livrinhos ali e não praticar no dia a dia. E quando eu fui morar fora, primeiro que te abre um espectro novo de vida, você entende, você vê coisas muito diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes. Eu fui para Londres, e lá você tem um monte de gente do mundo todo, né? Acho que o relacionamento que eu menos fiz foi com ingleses, mas, né, você conhecia gente do mundo todo, então você tinha acesso a essa cultura de pessoas de diversos lugares, o que foi muito, muito bom, muito rico. Cheguei a fazer um curso lá em Londres de jornalismo, curso rápido, livre. E a língua inglesa, que me ajudou muito hoje no mundo corporativo, claro, nas redações também, mas hoje com os meus chefes gringos eu uso isso muito, então foi muito bom nesse sentido. Vale a pena fazer jornalismo? Vale a pena fazer jornalismo. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou, né, eu sou encantado, por isso eu consumo muito telejornal, eu consumo jornal impresso, eu gosto de ler no impresso ainda, mas sem deixar, né, do olhar para o influenciador que está fazendo comunicação, para as redes sociais, para os conteúdos digitais, para os outros canais. E eu super entendo que vale a pena, é um grande diferencial na minha carreira. Algo que, se eu pudesse ter feito, e acho que ainda tenho tempo para fazer, mas isso eu também fui aprendendo com a vida, foi quando você entra no mundo corporativo, gestão de negócios, de pessoas. Né? Então, hoje eu lidero um time de, como você disse, mais de 200 pessoas, que é o meu time inteiro, e você tem que saber fazer gestão de pessoas. Né? Isso eu fui aprendendo no mercado. Então, quem tem aí uma pretensão de trabalhar com agência, ou até mesmo dentro dos times de comunicações de grandes empresas, eu acho que olhar um pouco sobre gestão de pessoas e negócios, aprender um pouco sobre isso e ter alguma formação acadêmica nessa parte, também vai te ajudar bastante. Eu fui aprendendo na raça, no dia a dia. Então, imagina, eu queria ser jornalista de redação, e aí eu me vejo hoje fazendo gestão de pessoas no sentido, tratar milindres entre pessoas, uma pessoa que pediu demissão, quem eu vou contratar agora, um cliente que reclamou daquele executivo, daquele atendimento, daquela pessoa que faz o atendimento da conta dele, pessoas que não estão dando tchutchu no trabalho, trabalhando juntas, o que eu vou fazer? E gestão de negócios também. Hoje, nessa cadeira que eu tenho, eu sou muito cobrado pelo desempenho da agência. Né? Então, olhar a rentabilidade do negócio, entender junto com a minha carteira de clientes onde eu tenho oportunidade para fechar um projeto especial, além do que ele já tem contratado comigo no dia a dia, como eu encontro outras oportunidades de gerar receita na minha carteira fixa de clientes e no mercado, como eu trago clientes novos. Então, isso é um desafio hoje que eu enfrento e que eu fui aprendendo no dia a dia.
Espero que a gente tenha contribuído para tudo isso, para a sua formação, o que você desenvolve no mercado de trabalho. E agradeço demais a tua vinda aqui, Léo. Foi muito legal. Eu que agradeço. Nossa, eu agradeço demais. Desculpa por ter demorado por vir. Não, mas me mantenha convidado para os outros eventos que eu venho. Você não sabe o que a gente explora aqui. Vai manter. E a gente tem ainda um encontro da sua turma, eu espero realizar. Eu venho e como eu disse no começo, eu devo muito ao Mackenzie por tudo isso. E a gente deve a alunos como você. Obrigado, Léo. Muito obrigado.